Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje propriedades periódicas. Esse slide tem como objetivo rever os conceitos de propriedades periódicas. Para isso, eu trouxe o meu caderno de planejamento de aulas. Todo caderno de planejamento de aulas tem as estratégias pedagógicas que a gente vai usar e tem também os conceitos. E eu acho que essa parte ficou bem legal. Conceito de propriedades periódicas. São propriedades que crescem ou decrescem ao longo dos períodos da tabela. Veja bem, a figura mostrando como que o raio atômico cresce ao longo da tabela periódica. Você pode ver pelo desenho que existe uma regularidade. Nos grupos, ele aumenta de cima para baixo. E nos períodos, ele aumenta da direita para a esquerda. Esse desenhozinho de gráficos mostra o comportamento da propriedade periódica em função do número atômico e compara com uma propriedade não periódica. A propriedade periódica, ela se repete ao longo de um período e a não periódica nunca se repete. Nós vamos estudar dois tipos de propriedades periódicas. Um grupo é de propriedades sobre o átomo e o outro grupo sobre as substâncias simples formadas pelos diferentes elementos químicos que a gente tem na tabela periódica. Isso aqui é uma coisa muito importante e eu já vou deixar aqui para vocês memorizarem, né? Que é o crescimento da propriedade periódica ao longo dos períodos e das colunas. Raio atômico cresce inversamente proporcional à energia de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade. A eletropositividade é muito pouco estudada. E os gases nobres, eles têm um raio atômico muito pequeno, energia de ionização muito grande e a eletroafinidade, a eletronegatividade igual a zero. Essas são propriedades referentes ao átomo. Agora vejam as propriedades relacionadas às substâncias. O volume atômico, que é o volume ocupado por um mol de qualquer elemento químico no estado gasoso, é inversamente proporcional à densidade, à temperatura de fusão e à temperatura de ebulição nas linhas da tabela. Mas nas colunas eles crescem no mesmo sentido, porque o que vai determinar aqui a propriedade é a massa, né? Quanto maior a massa, maior o volume atômico, maior a densidade, maior a temperatura de fusão e ebulição. A temperatura de fusão e ebulição cresce em sentido contrário às demais propriedades para os elementos das colunas 1A e 2A. É uma característica específica desses elementos. Então, memorizem esses gráficos, né, essas tabelas que será bem importante para vocês. Bom, vamos começar estudando as propriedades atômicas, porque elas são muito importantes para a gente compreender a formação dos íons e as ligações químicas que vão ser assunto, né, da nossa próxima matéria. Vamos começar pelo raio atômico, Ra. O raio atômico é a distância que vai do núcleo até o último elétron na eletrosfera. Geralmente, mede-se o raio atômico determinando a distância entre dois núcleos de átomos iguais e dividindo por 2. A unidade de medida de raio é o picômetro ou o angstrom. O picômetro é mais sensível, portanto, mede o raio atômico de gases nobres, que é muito pequenininho. E o angstrom é o mais usado, porque tem apesar de não medir o tamanho dos gases nobres, eles têm uma precisão maior de leitura, tá? Por que que o angstrom não consegue registrar, captar o tamanho do gás nobre? Porque a medida do angstrom é muito grande para isso. É a mesma coisa de eu pensar em medir uma formiga em metros.
Metros não é uma unidade de medida que tem sensibilidade para pegar o tamanho de uma formiga, ok? Então, cada unidade de medida tem uma utilidade, né? Prevendo o raio. A previsão do raio é feita calculando a carga nuclear efetiva daquele átomo. E a carga nuclear efetiva, quanto maior ela for, menor vai ser o raio, porque maior vai ser a força de atração que o núcleo exerce sobre o último elétron daquele átomo, tá? Existe uma fórmula para calcular a carga nuclear efetiva, que é a carga nuclear que chega lá na última camada e atrai a última camada, fazendo ela se aproximar do núcleo. Essa fórmula está escrita aí no segundo quadradinho vermelho. Carga nuclear efetiva é igual ao número atômico menos o fator de blindagem, que é representado por S. O fator de blindagem é a quantidade de elétrons que existe entre o núcleo e a última camada do átomo. Então, por exemplo, como calcular a carga nuclear efetiva para o cloro? Eu faço a distribuição eletrônica do cloro e vejo que eu tenho 10 elétrons entre o núcleo e a camada de valência. Nas camadas 1 e 2, a soma dos elétrons dá 10. Então, esse é o fator de blindagem. Então, substituindo os valores na fórmula, número atômico do cloro é 17, a blindagem é 10, então a carga nuclear efetiva do cloro é mais 7, ok? E nós sabemos que quanto maior a carga nuclear efetiva, menor o raio atômico, tá? Como os metais têm carga nuclear efetiva menor, os átomos dos metais são maiores. Então, guardem isso, o metal é sempre maior do que um ametal. Por quê? Porque quando se calcula a carga nuclear efetiva para metais, ela é sempre muito menor e, portanto, o raio atômico vai ser maior. Olha essa figura mostrando para a gente. Analise bastante essa figura que você vai ver que o metal é sempre maior que os ametais, do que o hidrogênio, que é gás nobre, hein? Todos os não metais são sempre menores que os metais. Esses exemplos mostram e analisam a carga nuclear efetiva, tá? E mostra pra gente o raio se comparado a ela. No primeiro exemplo, eu tenho 2 átomos da mesma família, com a mesma carga nuclear efetiva. Portanto, o raio vai depender apenas do número de camadas. Sódio e lítio são da coluna 1A. O cálculo mostra que a carga nuclear efetiva é mais 1. Portanto, o raio do sódio vai ser maior do que o raio do lítio, simplesmente porque ele tem mais camadas eletrônicas. Agora, se nós pegarmos elementos químicos que não estão na mesma família e sim no mesmo período, a carga nuclear efetiva deles é diferente. Vai ser maior aquele que apresentar a menor carga nuclear efetiva. Por exemplo, o raio do sódio é maior do que o do flúor, porque a carga nuclear efetiva dele é menor, ok? É bom guardar que sempre o metal é um átomo maior do que o ametal. E o terceiro exemplo mostra um átomo, que é o iodo, que tem raio atômico 133 picômetros, 5 camadas eletrônicas, e o lítio, que tem raio atômico 152 picômetros, ou seja, maior do que o iodo, e apenas 2 camadas eletrônicas. A gente pode concluir que o raio atômico do iodo é maior, apesar dele ter mais camadas eletrônicas, porque a carga nuclear efetiva dele também é muito maior, tá? Então, se a carga nuclear efetiva dele é muito maior, o raio é menor, ok? Conferindo, então, essa questão da carga nuclear. Então, nós podemos concluir sempre que os metais são átomos maiores, tendem a perder elétrons, têm raio atômico grandão, carga nuclear efetiva baixa, tem uma energia de ionização baixa. A gente vai ver
no próximo slide como é que a gente observa essa energia de ionização. E ele perde elétrons com facilidade. O ametal tem raio atômico menor do que o metal, carga nuclear efetiva maior e a eletroafinidade maior também. Por isso ele recebe elétrons com facilidade. E os gases nobres têm um raio atômico extremamente pequeno, carga nuclear efetiva bem grande, energia de ionização muito alta e eletroafinidade igual a zero. São átomos estáveis, portanto neutros. Essa página das minhas anotações é uma página muito importante. Memorizem essa página que vai ajudar vocês também, tá? Raio iônico é o raio de íons, tá? O raio catiônico ou raio iônico do íon é sempre menor do que do átomo neutro, porque esse átomo perde elétrons e, portanto, diminui a repulsão entre os elétrons que ficaram no átomo. E o raio aniônico ou raio iônico do ânion é sempre maior do que do seu átomo neutro, porque ele recebe elétrons e, portanto, vai ter maior repulsão entre os elétrons que estão agora lá na órbita. Tá? Então, essa é a previsão de raio iônico em relação ao átomo neutro. Agora, raio das espécies isoeletrônicas. Lembrando que espécies isoeletrônicas são espécies que têm o mesmo número de elétrons. E ao analisar a carga nuclear efetiva dessas espécies, a gente vê o seguinte: o cátion os átomos que perdem mais elétrons têm o menor raio. E a gente pode reparar que os átomos que perdem mais elétrons têm mais prótons no núcleo, tá? Então, quanto maior o número de prótons no núcleo, menor vai ser o átomo se a gente estiver comparando espécies isoeletrônicas. Ok? Lembrando que espécies isoeletrônicas são aquelas que têm a mesma quantidade de elétrons. Bom, a energia de ionização é a energia necessária para arrancar elétrons de um átomo no estado fundamental dele, ou seja, gasoso e neutro. Quanto maior a energia de ionização, quanto maior o raio, menor a força que o núcleo faz sobre os elétrons de valência. Então, se o raio é grande, menor a energia que eu preciso para arrancar elétron, ou seja, menor a energia de ionização. Tá? Nós podemos arrancar todos os elétrons de um átomo, mas sempre quando retirar um elétron de um átomo, a energia vai aumentando. Então, repara que a primeira energia de ionização do alumínio é 577, a segunda, 1816, a terceira, 2744 e a quarta energia de ionização, 11.575. Por que a quarta energia é tão maior do que as outras? Porque ocorre uma mudança da camada eletrônica. Olha lá o desenho do alumínio, né? Quanto mais eu arranco elétrons, menor fica o raio desse átomo, mais próximo o núcleo fica do elétron, maior a força de atração, maior a energia que eu vou ter que fornecer para arrancar elétron. Agora, a mudança de uma camada vai aproximar muito o núcleo desse elétron, dificultando ainda mais a retirada dele. Então, a mudança de camada eletrônica mostra uma energia de ionização muito maior do que a da camada de valência, e assim sucessivamente. O raio atômico é contrário à energia de ionização. Essa tabela é muito importante porque ela mostra os elementos que são cátions monovalentes, eles têm um elétron de valência, a energia de ionização é baixa. Bivalente, eles têm 2 elétrons de valência, então as duas primeiras energias de ionização são próximas e muito mais baixas do que a terceira. Trivalente, o átomo tem 3 elétrons de valência e, portanto, as 3 primeiras energias de ionização são próximas e muito menores do que a quarta. Tetravalente,
São cátions que têm 4 elétrons de valência, portanto, 4 energias de ionização próximas, e a quinta é muito maior, ok? E assim sucessivamente. Essas são tabelas 3D e gráficos de raio atômico e energia de ionização que eu tirei do livro de vocês, do Tito e Canto, tá? Então, o raio atômico cresce de cima para baixo na tabela e da direita para a esquerda, e a energia de ionização é ao contrário, como vocês podem ver aí nas tabelas 3D. Se você reparar os gráficos, vocês vão ver que os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, que são alcalinos da coluna 1A, têm um raio atômico muito grande. Já os gases nobres, o raio atômico muito pequeno. Bom, agora se você observar o gráfico de baixo, que é o de energia de ionização, é o contrário. Se o átomo é grande, ele perde facilmente elétrons, então a energia de ionização é pequena. Então repara que lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, que são os elementos alcalinos, têm as menores energias de ionização, justamente porque têm os maiores raios. E o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio são os átomos, né, de gás nobre, portanto, com um raio atômico muito pequeno e as maiores energias de ionização. É muito difícil arrancar elétron de gás nobre, porque eles são fortemente atraídos. O átomo é estável. O átomo de gás nobre não quer perder elétron. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade é uma tendência que o átomo tem em receber elétrons. Para determinar a eletroafinidade, a gente tem uma equação química, onde a gente coloca o elemento químico no estado fundamental dele, gasoso e neutro, ok? Quanto menor o raio, maior a eletroafinidade, né? O raio atômico também é inversamente proporcional à tendência a receber elétron. Agora, quem tem menor raio tem uma tendência gigantesca a receber elétrons, ok? As unidades de medida de raio, de eletroafinidade e energia de ionização é o elétron-volt e o quilojoule por mol, tá? Eletroafinidade de gás nobre é igual a zero, e aí está a equação química. Um elemento químico no estado dele gasoso, ao receber elétron, se transforma nesse mesmo elemento, só que com carga menos, recebeu o elétron, e perde uma grande quantidade de energia. Quanto maior a eletroafinidade, menor o raio, ok? Atenção, olha aí do lado da tabela do meu caderno. Se o raio atômico é pequeno, a eletroafinidade é grande. Então, a tendência é receber elétrons e o átomo se transformar em ânion. A metal, eletroafinidade grande, vira ânion. Tudo vogal. A metal, eletroafinidade grande e se transforma em ânion. Gás nobre não tem eletroafinidade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons em uma ligação com outro átomo. Então, de cara, gás nobre também não tem, porque ele não faz ligações, tá? Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade, porque o núcleo vai estar perto dos elétrons da ligação química, né? Então, ele vai atrair mais fortemente esses elétrons, ok? Aqui a gente tem uma tabela que eu tirei do livro da Marta Reis, contendo a eletronegatividade de Linus Pauling, tá? De todos os elementos. E a gente pode ver que os elementos ametais têm uma eletronegatividade maior, tá bem? Eu coloquei aqui para vocês uma figura mostrando o crescimento do raio atômico, da energia de ionização, da eletroafinidade e da eletronegatividade. Ficou parecendo um bonequinho. E esse resuminho, ele é muito importante, tá? É importante que vocês memorizem essas ordens dessas propriedades. Essas propriedades são do átomo, né? Outras propriedades periódicas, a gente tem a densidade,
a temperatura de fusão e de ebulição e o volume atômico. Como eu já disse, o volume atômico é o volume ocupado por 1 mol, né, de qualquer elemento químico no estado sólido, ok? É inversamente proporcional à densidade e também à temperatura de fusão e ebulição. Isso nas linhas da tabela, porque nas colunas eles crescem no mesmo sentido, porque nas colunas o crescimento das propriedades está relacionado à massa atômica. Lembrando que temperatura de fusão e ebulição dos metais alcalinos e alcalinos terrosos é ao contrário, é uma exceção a toda a regra periódica da tabela. Aqui está uma tabela bem bonita, colorida, que eu tirei do livro da Marta Reis. Essas são as referências bibliográficas da aula. Eu deixo para vocês aqui um abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês realmente usem e abusem dessa aula. Assistam quantas vezes forem necessárias, façam resumo dos meus slides, tá bem? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.